23h12 em São Paulo. Como dissemos atrás, após os prefixos, né, ouvintes? Nós íamos responder a pergunta do nosso irmão José. Ele é ali de Guaianazes, ali do Vila Áurea, em Guaianazes, zona leste de São Paulo. Ele é de outra denominação, irmão Johnny, e ele queria saber, que ele tem uma dúvida muito grande, que faz tempo que ele tenta ligar aqui, irmão Johnny, mas é uma ligação atrás da outra, e ele falou: irmão, tem tempo que eu tô tentando ligar aí e não consigo. Que coisa, hein? E ele não deve ter conseguido explicação na igreja dele. Ele falou que já tá lá 2 anos e pouco e ninguém explicou pra ele nada. Ele queria saber o significado, né? Tá vendo? E aqui tem a voz de Deus para respondê-lo, irmão. E aqui está a voz de Deus para responder-lo, irmão. Que é a voz da libertação. A voz da liberação. Irmão José de Guaianazes. Irmão José de Guaianazes. Aqui é a voz de Deus. Aqui a voz de Deus. Este programa é a voz da libertação. Este programa é a voz da liberação. De todas as nossas dúvidas. De todas nossas dúvidas. Nossos problemas. Nossos problemas. Nossas enfermidades. Nossas enfermidades. Este programa é uma bênção de Deus. Este programa é uma bendição de Deus. Então vamos à pergunta lá do nosso irmão José. Ele pergunta assim, ele já faz muito tempo que está numa outra igreja, ele queria que o irmão esclarecesse essa dúvida para ele, não só para ele, né, mas para a esposa, para os filhos, para as filhas, né, que congregam, né, nesta igreja. Ele queria que o irmão tirasse essa dúvida dele. O pastor da igreja onde ele congrega, todo mês, ele está falando acerca de 20% do dízimo. Só que ele diz que já leu na Bíblia, que em Malaquias 3:10, que fala sobre 10%. E ele acha se está certo ou se está errado, dá 10%. Quer dizer, 20%, se é certo, se é errado. Ele queria que o irmão esclarecesse para ele, que ele está nos ouvindo ali, com a sua família sentada no sofá, irmão Johnny. E ele disse que está aumentando um pouco o volume do rádio lá, porque o pastor mora do lado da casa dele, coincidência, não? Que coisa, aumenta aí, meu irmão, aumenta. Aumenta o volume, irmão. No último volume. É o último volume. Glória a Deus. Ô, meu amado irmão José. Hermano José. A palavra dízimo. A palavra dízimo vem da raiz hebraica. Viene de la raíz hebrea. Significa 10ª parte. Significa 10ª parte. Dízimo é 10ª parte. É 10ª parte. Isso é incontestável. É incontestável. Em qualquer idioma, dízimo sempre será a mesma coisa. Dízimo será sempre a mesma coisa. Porque a etimologia da palavra, porque a etimologia da palavra, que vem de uma palavra hebraica, que vem da palavra hebrea, significa 10%. Significa 10%. 10ª parte. 10ª parte. E isto é dízimo. Esto es dízimo. Lá em Levítico, capítulo 27, versículo 31 e 32, versículo 31 e 32, a Bíblia diz que o dízimo será santo ao Senhor. A Bíblia diz que o dízimo será santo ao Senhor. O dízimo é santo, e ele é dado ao Senhor. E ele é dado ao Senhor. O profeta Malaquias mandou levar o profeta Malaquias enviou levar o dízimo à casa de Deus, o dízimo à casa do Senhor, a casa do tesouro. A casa del tesouro. Capítulo 3, capítulo 3, versículo 10 de Malaquias. Versículo 10 de Malaquias. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Trae todos os dízimos al alfolí, para que haja abundância em minha casa. Para que haya alimento em minha casa. Jesus, o Filho de Deus, Hijo de Dios, confirmou o dízimo no Novo Testamento. Confirmou o dízimo no Novo Testamento. Mateus capítulo 23, versículo 23. Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, ai de vosotros, escribas e fariseus, pois que dais o dízimo, pues que dan el diezmo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. Quais coisas? Ter juízo, ter misericórdia e ter fé. Praticar a justiça, ser misericordioso e possuir fé. Deve-se fazer essas coisas. Só que Jesus disse também: e não omitir aquelas, e não esconder aquelas.
aquellas. E não deixar de dar aquelas. Y no dejar de dar aquellas. Quais coisas? ¿Cuáles cosas? O dízimo. El diezmo. Não adianta eu ter justiça, No adelante tener justicia. ser misericordioso, Ser misericordioso e ter muita fé. y tener mucha fe. Porém, eu escondo o dízimo. Por tanto, esconde el diezmo. Eu não dou o Yo dízimo. no doy el diezmo. Eu não pago o Yo dízimo. no pago el diezmo. Então estou roubando a Deus. Entonces estoy robando a Por Dios. isso disse Malaquias, Por eso dice Malaquías, capítulo 3, capítulo 3, versos 7 e 8 versículos 7 y 8. de Malaquias. De Malaquias. Com maldição sois amaldiçoados, Con maldición soy maldecido. vós que roubais a mim. Vosotros que me robáis a mí. Agora, Ahora, esse pastor, este pastor, qual é a confusão doutrinária ¿cuál es la confusión que ele doctrinaria tem na cabeça? que tiene en la cabeza? Que ele acha Que él que encuentra. é dessa maneira Que é dessa forma. e não é. Y no es. Às vezes por ignorância, A veces por ignorancia. às vezes sabendo, A veces sabiendo. às vezes por falta de conhecimento, A veces falta de conocimiento. ou que ouviu outro falar. Porque escuchó otro hablar. Enfim, En fin, seja qual for a maneira, sea cual fuese la manera, 20%, el 20% dizer que é o dízimo decir que es el diezmo está errado, está equivocado. porque a palavra dízimo é 10%. Porque la palabra diezmo es 10%. Ele está confundindo Él está confundiendo com o dízimo dos dízimos, el diezmo de los diezmos. que está escrito em Neemias, Está escrito en Nehemías, no capítulo 10, en el capítulo 10, e nos versos 37 e 38. versículos 37 y 38. E que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas e o fruto de toda árvore e o mosto e o azeite traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. E o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y el fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Os filhos de Levi, los hijos de Leví, davam o dízimo dos dízimos. Daban el diezmo de los diezmos. Os levitas, que tomavam conta das partes no tabernáculo, que tomavam cuenta de las partes del tabernáculo, nos trabalhos do tabernáculo, nos trabajos del tabernáculo, nos trabalhos do templo, nos trabajos del templo, e também dos louvores, también de los labores. Eles recebiam. Ellos recibían pela obra que faziam, por la obra que hacían, e também pagavam o dízimo dos dízimos. El diezmo de los diezmos. Quanto é? Quanto es? O dízimo dos dízimos. El diezmo de los diezmos. É isso que o pastor pode estar se equivocando. Puede ser eso que el pastor se está equivocando. Ele pensa que dízimo dos dízimos Él piensa que el diezmo de los são diezmos 20%. São el 20%. Quando não é. Cuando no es. Dízimo dos dízimos Diezmo de los diezmos são 11%. Son 11%. 10% é o total, es el total que se tira, que se saca, que pertence a Deus. Que pertenece a Deus. Então você vai tirar daquele total, Entonces usted va a sacar o total, dízimo, el diezmo, que dará 1%. Que dará 1%. Por exemplo, se eu receber R$100, si yo recibo 100 o reales, dízimo, el diezmo, R$10. 10 reales. Então eu tirei R$10. Entonces saqué 10 reales. Eu vou tirar o dízimo de R$10. Voy a sacar el diezmo de 10 reales. Quanto é o dízimo de R$10? ¿Cuánto es el diezmo de 10 reales? R$1. R$1. Você recebe R$500. Si recibe 500 tira o reales. dízimo de R$500. Saca el diezmo de 500 reales. R$50. 50 reales. Então eu vou tirar o dízimo dos próprios R$50. Entonces voy a sacar el diezmo de los 50 reales. Serão R$5. Que serán 5 reales. Isso é o dízimo dos dízimos. Ese es el diezmo de los diezmos. Você tira os 10%. Você saca el 10%. E depois daqueles 10%. E depois daquele 10% do seu próprio pagamento. seu próprio pago, você vai tirar mais 1%.
Usted va a sacar 1%. Isto é dízimo dos dízimos. Este é dízimo de los diezmos. Agora está tendo um erro doutrinário. Está tendo um erro Mas quanto ajudar? Mas quanto ajuda? Em as contas bancárias. Em las cuentas bancárias. Pedi até para Moedas colocar agora. E me gostaria de mandar isso colocar. As contas bancárias. Las cuentas bancárias. Para o depósito do dízimo. Para depositar el na dízimo. Igreja Pentecostal Deus e Amor. Que é a igreja que mais evangeliza. Que é a igreja que mais evangeliza. A igreja que mais envia evangelistas. Que é a igreja que mais envia evangelistas. A igreja que mais ganha almas. A igreja que ganha mais almas. Tem mais programas de rádio no Brasil e no mundo. É a igreja Pentecostal Deus e Amor. É a igreja Pentecostal então dê seu dízimo em nossa igreja. Até o dízimo dos dízimos, que aqui as almas são salvas. Os templos são abertos. Os programas de rádio, as ondas sonoras, passam os rincões da pátria brasileira. Para proclamar o evangelho de Cristo. Agora, isto é o dízimo. Agora, quanto irmão ajudar a obra bastante? Abra a mão. 20:35 de Atos. 20:35 de Hechos. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas é bem-aventurado el de dar que el recibir. Então dízimo é bíblico. Então el dízimo é bíblico. Dízimo dos dízimos. Dízimo de los diezmos. 10%. 10%. E o dízimo de 10% seria 1%. E o dízimo del 10% será 1%. Isto que é? Isto que é? Isso é um erro doutrinário. É um erro doutrinário. Pelo seu pastor. Tener su pastor. Seja fiel na tua oferta, seja fiel no dizimar, seja fiel de coração, para Jesus te abençoar. Seja fiel, querida igreja,